Viu, Cássio? Ó, passou por aqui essa semana o Márcio Percival do Fortaleza e o Lenin Franco, né? Gerente de negócio do Bahia. E eu fiz uma pergunta para o Lenin, perguntei para ele quais eram as estratégias de nacionalização da marca do Bahia. E ele me respondeu, ele falou assim: eu não penso primeiro em nacionalizar, eu quero interiorizar o Bahia, né? Eu quero captar o torcedor do interior. E aí, quando a gente olha o mapa, de fato tem muita oportunidade, porque não tem clube profissional. É claro que o torcedor acaba também optando por torcer por outros clubes, pelo fator da televisão e todos os processos históricos que a gente conhece, mas de fato tem uma oportunidade tanto para o clube da capital, né, se aproveitar dessa situação que não é boa do estado, mas também tem muita oportunidade para desenvolver o futebol na região. E aí talvez a gente falou que não tem futebol profissional. Futebol recreativo com certeza tem muito clube Sim. ali que não tem calendário para jogar, né? 16 clubes é muito pouco, né, Cássio? Ô, Munir, desculpa, só para até. Desculpa, Cássio, até Não, para dar um pode. adendo aí na fala do Munir. Aconteceu que no Rio Grande do Sul acontece, né, Munir? Com o Grêmio e com o Inter, que eles conseguiram se sobreporem no estado, e hoje são as duas principais torcidas em todo o estado, né? Apesar de todos os problemas que tem lá do futebol, o Inter e o Grêmio conseguiram um domínio ali e não tem interferência de torcidas de outros estados como acontece nos demais. Então eu acho interessante a gente falar sobre isso, como o Nil falou, do clube conseguir dominar primeiro o estado dele antes de querer popularizar o clube para outras regiões. No caso do Rio Grande do Sul, com Grêmio e Inter, acontece que em muitos casos, quando existe a figura do segundo clube para o torcedor, em muitos casos o segundo clube é o time do interior. Assim, é óbvio que Brasil de Pelotas, Juventude, Caxias, o próprio Pelotas, que eles têm torcedores que os enxergam como primeira opção. Mas existem milhares, aí não tem como negar, que torcem por eles, mas como segunda opção, tendo Grêmio e Inter. No Bahia, pegando um estudo recente do Ibope, até porque, curiosamente, esse dado saiu ontem, é um estudo de 2017, mas esse dado saiu ontem, o Bahia tem 1.780.000 torcedores que colocam como primeira opção e 1.440.000 simpatizantes, ou seja, torcedores que colocam o Bahia como segunda opção. Só que a primeira opção desses clubes não são times do interior, não são baianos que torcem pelo Fluminense de Feira, pelo Vitória da Conquista, pelo Colo-Colo de Ilhéus, que torcem por esses clubes e enxergam o Bahia. São torcedores, um dado que eu nem coloquei no blog, mas já por aí, que colocam São Paulo, Corinthians e Palmeiras, isso como primeira opção desses, e o Bahia como segundo para ter esses simpatizantes. Então a missão do Bahia, primeiro, você pode achar ruim esse dado, mas veja só, o Bahia tem 1.780.000 que colocam, isso a partir de 16 anos, né, população de 16 anos, que colocam o Bahia como primeiro. O papel do Bahia é pegar esse quase 1,5 milhão que colocou ele como segundo e tentar virar como primeiro. Só que no passado, talvez nem segundo o Bahia fosse. E aí você começa um processo muito lento, que na hora que a gente compara com o Rio Grande do Sul, mas o campeonato, o futebol gaúcho, ele está na televisão há muito tempo. E quando eu digo muito tempo, sei lá, 3, 4 décadas. O campeonato baiano, eu acho que não tem 20 anos na televisão. Não, acho que começou em 2004, 2005, um pouco depois. Pernambuco foi o primeiro, em 99, quando o Luciano do Vale passou, e depois veio o campeonato baiano. Assim, pode ter passado um jogo ou outro antes, de forma esporádica. Isso aí aconteceu, uma final do campeonato em 88, sim, mas o campeonato regular não passava. Era no meio de semana o campeonato carioca, no final de semana o campeonato paulista, acabando transmitindo, uma final que passava na Globo. Então, assim, é um processo de décadas. E nesse momento, está se tentando recuperar um terreno perdido. Isso vale para a Bahia, vale para outros estados, mas com níveis de intensidade diferentes. E o do Bahia é menor porque o do Bahia ele tem uma torcida gigantesca com primeira opção já. Então, na verdade, juntando as duas, ele tem 3,5 milhões de torcedores. Né? Tem mais de 3 milhões de torcedores. Só que ele precisa transformar o que vê como segunda opção, como simpatia, em torcida. Esse grosso está no interior. A Rede Bahia, que é a afiliada da Globo no interior da Bahia, ela deve ter esse papel, mas aí cabe a emissora, né? De passar os jogos da competição, porque só passar para Salvador já é um mercado consolidado. A região metropolitana de Salvador já é um mercado consolidado. Até Feira de Santana, que é a cidade mais populosa do interior do Nordeste, até ali, acho que são 120 quilômetros, assim,
aquele raio de Salvador, aquele todo o recôncavo baiano, mas entrando um pouco, tudo aquilo já está consolidado, porque é o trânsito indo e voltando de Salvador o tempo todo. Mas na hora que você vai mais para o sul, você vê que dá para ver o mapa aqui no vídeo, que o litoral baiano é imenso. Você vai para o litoral, você vai lá para o meio, para o interior, já dividindo com Minas Gerais, ou seja, enfim, a parte mais para dentro da Bahia, aí é um mercado muito difícil de buscar, mas que o Bahia jamais vai poder desistir. E no caso do Bahia, facilita, o que é que de repente pode ser um fator para colocar ele como segundo clube? As cores, o clube tem as cores do estado, leva o nome do estado, aí o Vitória já tem que tentar outra coisa, porque nessa mesma pesquisa que colocou o Bahia, o Vitória tem uma grande passada de simpatizante com o Flamengo, não sei se é por causa do alinhamento de cores, mas é algo que o Vitória, ele tem todo clube tem torcida de simpatizante. O objetivo é sempre transformar o máximo de simpatizante também em torcida. Porque qual é a diferença disso? No pay-per-view, você vira assinante do Premier, o Premier não dá duas opções. Isso é só um exemplo. O Premier não dá duas opções. O Premier diz, qual é o seu clube? Então você não vai colocar Vitória ou Flamengo, você vai ter que escolher um dos dois. Na hora que você escolhe o Flamengo, o seu dinheiro, de certa forma, está indo para o Flamengo. Se você colocar Vitória, na hora da divisão, o seu dinheiro vai para o Vitória. Então, a figura do simpatizante é importante, mas a figura do torcedor, em alguns momentos, ela é determinante, porque se o cara está com a receita, o cara adora os dois clubes. Mas ele só tem que ser sócio de um, acho que como a imensa maioria. Ele vai colocar a prioridade dele como a mensalidade. E isso, na Bahia, de uma forma geral, é uma missão muito grande dos clubes do interior. E essa falta de competição, por que é que o Bahia não chega lá? O Bahia nunca joga perto de lá. Assim como eu falei agora há pouco em Pernambuco, que era uma pena em Garanhuns, os Garanhuns tem um estádio imenso, chamado Gigante do Agreste. É um desperdício que os clubes não utilizam aquele estádio. No interior da Bahia, ver esse clarão todinho aqui, e Bahia e Vitória nunca jogarem lá, como é que em algum momento essa população vai cativar? Porque essa população recebe todo o sinal possível de todos os jogos dos clubes que ela já torce. Como é que ela vai ter a concorrência? Todas essas outras cidades que teve a concorrência, em algum momento Bahia e Vitória se fizeram presente. Então, se fazer presente de alguma forma, jogando principalmente, mas não só isso, com ações, com ações do interior, que existe muito, né, de você levar uma equipe para conquistar sócio interior, levar um mascote, exibição. O Bahia costuma até fazer isso, ele vai em cidade, leva o troféu do Campeonato Brasileiro de 88, vezes quando leva da Taça Brasil de 59, leva o mascote do clube, faz uma ação, faz uma festa, isso vai de clube. Você não pode nunca deixar essa cidade. Uma coisa mínima. O Twitter do Bahia começou, hoje o do Esporte faz também. Todo dia, se um município estiver fazendo aniversário, o clube dá parabéns para a cidade. Pode ser uma coisa mínima, mas para o habitante daquela cidade, ele diz, lembrou da gente. É algo, e eu já vi isso, porque de vez em quando eu tenho curiosidade de entrar nessas pitadas, e de vez em quando moradores dessas cidades comentam, que muito obrigado, que massa, você se viu, você foi visto pelo clube. É uma ação mínima, não pode ser, o interior não pode ser esquecido de forma alguma, porque a capital já está dominante, e ela está dominante de uma forma que você não vai perder. É aquele amor que você vai continuar tendo, ganhando ou perdendo o jogo. O Bahia já foi batendo na terceira divisão, isso não mudou. O Santa foi batendo na quarta divisão, isso não mudou. Porque é amor incondicional. Agora, no interior, disputa esse amor, você tem que ir lá.